Olá pessoal, eu sou o professor David, formador da disciplina de Sistemas Operacionais para Redes do ETEC, e hoje vamos fazer uma videoaula referente ao encontro presencial, especificamente focando na nossa atividade presencial, que será uma atividade presencial envolvendo programação em Java utilizando API Sockets. Então, esta videoaula é destinada aos alunos do Polo de Horizonte, que chama BIM, mas também serve para qualquer outro aluno que tenha curiosidade em querer aprender uma introdução básica de como programar Java utilizando o conceito de sockets. Então vamos lá? Então essa aqui é a nossa atividade. Eu vou dar uma breve explicação do que é que essa atividade vai tratar. A gente também vai conversar sobre o que é que vai ter de questão nessa atividade e vamos tirar algumas dúvidas. Lembrando que vocês é quem deve resolver esta atividade. Tentem fazê-la, porque isso é importante para que vocês possam obter o aprendizado necessário para poder entender a ideia de como funciona sockets nessa programação Java. Então vamos agora resolver essa nossa atividade presencial. Então, antes de vocês começarem propriamente a programar em Java, é importante que vocês baixem o JDK para o seu computador. Tanto Windows, Linux, macOS, eles necessitam desse JDK, porque o JDK é o kit de desenvolvimento Java. Então, sem esse programa você não consegue trabalhar com Java. E no nosso caso, a gente não vai utilizar nenhuma interface de desenvolvimento. A gente vai fazer a nossa programação Java utilizando o prompt de comandos, no caso do Windows, ou no caso do Linux, macOS, a gente vai utilizar o terminal de comandos, certo? Então no terminal de comandos ou no prompt de comandos, a gente vai utilizar algumas palavras reservadas, JavaC e Java, e essas palavras no terminal de comandos ou no prompt de comandos, eles somente irão funcionar se você tiver o JDK instalado. Em caso especial, existe uma particularidade para o Windows, que mesmo que você instale o JDK, é importante que você vá configurar as variáveis de ambiente para poder funcionar adequadamente, né, esses comandos JavaC e o Java. E lá no ambiente virtual eu estou disponibilizando na biblioteca virtual uma espécie de um tutorial de como vocês devem, no caso de usuário Windows, como configurar o JDK no seu sistema operacional Windows. Então, a gente tem um arquivo lá na biblioteca virtual que vocês podem verificar e fazer o uso do que está lá escrito para poder configurar o JDK no Windows, certo? E vamos também ter que saber o importante que vocês devem ir lá no site da Oracle baixar o JDK, certo? Então tá aqui no site da Oracle. Vocês vão lá, clicam aqui ó, em Java plataforma JDK, clica para fazer o download, certo? Então, para vocês fazerem o download do JDK, vocês vão ter que aqui aceitar a licença. E diante disso, vocês, dependendo do sistema operacional que vocês estão trabalhando, vocês vão escolher um desses links aqui e vão clicar para fazer o download. No caso, como eu sou usuário do Windows, eu escolhi uma versão de download para Windows. Então, você apenas clica aqui e parte para fazer o seu download. Lembrando, fez o download, se for usuário de Windows, configura as variáveis em ambiente. Senão o teu JDK, melhor dizendo, senão os comandos que você possa utilizar lá no terminal de comandos não vão funcionar, porque o JDK foi instalado, mas as variáveis de ambiente não estão configuradas, então não vai funcionar. Então beleza, vamos aqui ao importante, que é a nossa atividade. Então vamos partir agora para a introdução dessa atividade. Essa figura aqui é bem interessante, vocês podem observar que ela é um esquema de troca de informações, troca de dados, utilizando a API Sockets. Então vocês observem aqui que a gente tem um aplicativo, lembrando que os sockets
como toda API de um sistema operacional de redes é baseada em cliente-servidor, então uma determinada aplicação que eu vou criar utilizando a API Sockets, eu vou ter um cliente e eu vou ter um servidor. O servidor responsável por estar fornecendo determinado recurso que é apto, é cabível a ele, e o cliente que é o que vai querer requisitar o determinado serviço que esse servidor está apto a fornecer, certo? Então temos aqui o início da aplicação, um aplicativo qualquer lá, e isso subdivide-se em cliente e em servidor. O cliente vai lá criar seu socket, lembrando que a porta que será associada a esse socket do cliente vai ser uma qualquer que o sistema operacional do usuário vai criar. O servidor, a porta dele tem que ser uma porta conhecida, não pode ser uma porta qualquer, porque eu, usuário, preciso saber onde é que o servidor vai estar escutando, em qual porta o servidor vai estar escutando, para aceitar alguma conexão de cliente. Então eu preciso saber qual é a porta, eu preciso definir uma porta para o meu servidor. Tipo, um exemplo, porta 80, certo? Certo? Então o importante a ser frisado é que a porta do servidor é importante ser definida, tem que ser conhecida. Se você for implementar um serviço FTP, tem que ter a porta FTP definida para o servidor. O usuário não, o cliente, o próprio, como eu já falei, o próprio sistema operacional ele está encarregado de atribuir de uma forma dinâmica uma porta para o cliente, certo? Outra coisa importante, o servidor não precisa só ter uma porta definida, uma porta conhecida. O servidor também precisa de um endereço IP, é um host, todo host precisa de um endereço IP. Então, tanto o usuário como o servidor, eles terão um endereço IP definido. O que vai separar como é que eu vou chegar lá, no caso, como é que eu vou chegar no servidor, não preciso só ter o endereço IP, também preciso saber a porta para eu poder realmente chegar no servidor e assim eu conseguir o determinado serviço, certo? Então, voltando aqui para a nossa imagem, temos aqui o início da aplicação, o cliente vai criar seu socket com aquelas características que eu acabei de falar, e o servidor vai estar lá naquele estado de bloqueado, né? Porque ele vai estar esperando, vai estar lá escutando na rede algum cliente que está tentando estabelecer alguma conexão com o servidor. E diante disso, se o servidor perceber que existe um cliente querendo se comunicar com esse servidor, então ele vai partir para a etapa de aceitar essa nova conexão. Então, nesse momento, vai existir aquela tentativa de o cliente tentar comunicar com o meu servidor, eu conseguir realmente efetivar essa conexão. Lembrando que é uma tentativa, claro, pode acontecer algum problema e, no pior dos casos, a conexão cair, né, uma falha na rede, a conexão cair, infelizmente vai ter que retornar, vai ter que fazer tudo de novo, tentar se comunicar novamente com o servidor e assim tentar efetivar a sua conexão, certo? Quando existe o sucesso na tentativa da conexão, então a gente vai partir para a etapa onde existe a troca dos dados. O cliente vai receber o fluxo de dados ou vai também enviar as suas informações, o servidor também vai receber e enviar suas informações. Digamos que é um serviço, uma aplicação que está implementando o FTP, por exemplo. Eu vou mandar, cliente, mando a solicitação para o servidor de um determinado arquivo, sei lá, eu quero o arquivo bola.jpg. Então, o servidor vai atender essa requisição do arquivo bola.fpg e vai me retornar o arquivo que eu estou solicitando, certo? O cliente estando satisfeito com o que ele solicitou, não tendo mais nada a solicitar, obviamente ele vai encerrar o seu fluxo e também o seu socket, certo? Então é aquela função que a gente viu na aula 2, se não me engano, que é a aula referente a socket, é aquela primitiva close. Então ele vai fechar o seu socket, vai encerrar o seu socket e obviamente o cliente sai da aplicação. Um detalhe curioso, que o servidor também ele vai fechar o seu fluxo
e o socket também. Só que tem uma particularidade: o teu servidor é um servidor que precise ficar sempre fornecendo o serviço para demais usuários? Se a resposta for sim, então não é muito interessante você implementar no código do servidor uma função que vai fazer o teu servidor, assim que fornecer determinado arquivo para o cliente 1, ele pronto, vou encerrar, não vou mais funcionar. Aí os demais usuários que precisam dos recursos desse servidor não vão mais poder se comunicar com ele, porque o servidor ele cortou o seu socket, ele encerrou o socket, então ele não vai ter a capacidade de aceitar uma nova conexão. Então o servidor ele também pode encerrar, certo? Ele pode encerrar a aplicação, mas seria interessante ele sempre ficar lá naquele estado de escuta. Ele atendeu o cliente, encerrou o socket lá que estava conversando com o cliente, mas ele retorna a ficar escutando por novas solicitações, né, de clientes que tiverem interessados nos recursos de máquina desse servidor. Beleza? Tranquilo? Então essa é a ideia que essa figura tenta nos mostrar, fazendo uma espécie de uma revisão sobre o que a gente viu na aula referente a sockets. Bom, então vamos seguir em frente com a nossa videoaula, dando continuidade aqui na introdução desta atividade presencial. Então, seguindo à frente, abaixo desta imagem, temos algumas informações que é justamente referente àqueles dois pacotes, o java.net, que é o pacote responsável para você implementar a comunicação via sockets, e o java.io, que é justamente onde teremos classes responsáveis por implementar fluxo de dados, certo? Então esses pacotes, eles provêm do JDK, então é importante você instalar o JDK, porque o pacote java.net e o java.io vão somente ser disponíveis para uso com a instalação do JDK, certo? Então o java.net, como eu disse, ele é responsável por implementar a comunicação via sockets. Nele a gente vai encontrar classes como ServerSocket, que é uma classe responsável por implementar o socket lá do servidor, e também uma classe chamada Socket, que é responsável por implementar a minha socket do cliente, certo? E também tem outras classes. No caso, essas ServerSocket e Socket são implementadas para o tipo de comunicação socket chamado de StreamSocket. Vocês lembram o que é que caracteriza um StreamSocket? Existe uma característica importante que diferencia do Datagrama Socket, que é o fato de que vai existir aquela tentativa de estabelecer a conexão, todo aquele processo de tentar, de caso dê erro, vai refazer essa tentativa, e quando dá o sucesso existe o estabelecimento da conexão. Existe todo um processo para poder realmente eu começar a me comunicar com o meu servidor. Então o StreamSocket é essa característica que diferencia do Datagrama Socket, que como ele é baseado apenas no envio de mensagens, eu não preciso estabelecer uma conexão com o meu servidor, apenas preciso saber o endereço IP dele e a porta onde ele está escutando, e simplesmente fazer o envio da mensagem para aquele destino, certo? Então, para implementar o Datagrama Socket, eu também tenho duas classes do pacote java.net, lembrando, instalem o JDK, porque senão vocês não vão usar essas classes. Então, temos a classe Datagrama Socket e o Datagrama Packet, que eles vão ser responsáveis por trabalhar no tipo de comunicação socket Datagrama Socket. Então essas são as classes utilizadas, certo? E o Java.io, existem diversas classes que são utilizadas, vai depender, você vai lá pesquisar, dependendo da aplicação que você deseja fazer, você vai pesquisar qual é a classe mais adequada para trabalhar com o fluxo de entrada e saída de dados, certo? Então, seguindo em frente, aqui é só uma ênfase ao fato de você definir uma porta para o seu servidor, para o socket do seu servidor, certo? Normalmente, para quando a gente está tentando aprender socket, a gente trabalha com portas
com o valor 1024 ou acima desse valor, visto que as portas com número inferior a 1024 são portas conhecidas dos serviços como HTTP, SMTP, o próprio FTP, o POP3, enfim, são portas associadas a protocolos que a gente conhece, os protocolos de rede que a gente conhece. Então, normalmente, quando você está tentando aprender a como trabalhar com socket, a gente utiliza uma porta 1024, certo? Normalmente essa é a porta que é aplicada aos servidores. Tranquilo? Voltando aqui para o pacote java.net, além daquele fato de implementar o datagrama e o string socket, existe também uma particularidade do java.net também trabalhar com classes, no caso uma classe responsável por representar endereços na internet, os endereços na IP, certo? Então essa classe net address, ela possui métodos interessantes, né, que são get address, get host address e get host name. São métodos, né, que vão trabalhar com essa questão de endereço na internet, certo? Começando com get address, esse método ele é responsável por retornar, né, se você for implementar um comando no Java, né, de imprimir na tela, esse comando ele vai te retornar uma array de bytes, onde esse array de bytes vai conter o endereço IP que você desejou lá que fosse inserido para ele mostrar na tela, certo? O outro método, get host name, ele pega uma determinada string, certo? Sei lá, se for localhost, por exemplo, que é o endereço local da nossa máquina, que é 127.0.0.1. Então ele vai pegar essa string e vai transformar no formato de IP, que é justamente o formato que a gente conhece, né? Que é, por exemplo, 255.255.0.0, aquele formato padrão do IPv4, né? Certo? Então, o método getHostAddress ele vai pegar uma string e vai transformar no formato de endereço IP, certo? Pega uma string que contém o endereço IP e vai mostrar nesse formato que a gente conhece do IPv4, por exemplo. Beleza? Outro método interessante é o getHostName, que ele vai retornar uma string. Essa string vai ter um determinado nome do IP de onde você está querendo que seja mostrado na tela, né? Que a gente está trabalhando aqui com o comando de imprimir na tela, é um exemplo. Então, esse método getHostName ele vai ser responsável por pegar aquela string que contém o nome do host que você está querendo mostrar na tela. E como é que ele vai representar essa string? Ele também vai representar essa string numa forma de array de bytes, certo? Então vai aparecer lá o endereço 127.0.0.1, por exemplo. Então vai ser isso. Então os três métodos, dependendo do que você quer trabalhar, você utiliza um deles. Então o incomum deles é retornar um endereço IP, como a gente pode perceber aqui, certo? Então, eu preparei um exemplo que vocês também vão estar lá aptos a acessar lá na biblioteca virtual. Eu espero que esteja disponível lá. Um exemplo em .java que ele mostra apenas como é que funciona esses métodos, certo? Então eu vou lá aqui na minha pasta que eu chamei de socket e eu criei um arquivo chamado exemplos, no caso exemplo métodos, salvo na extensão .java, certo? Então esse arquivo aqui está no TXT, tem todo um código Java implementado. Ponto interessante são essas duas primeiras linhas de código aqui, que ele vai importar o pacote java.net, todas as demais classes, por isso que eu represento aqui em asterisco, e o pacote java.io e todas as suas demais classes, também representando por asterisco. Ele vai puxar tudo do pacote, né? Tudo que tiver no pacote java.net, java.io, ele vai puxar para você fazer uso, certo? Se você quiser usar só um determinado tipo de classe, aí você, em vez de representar aqui por ponto asterisco, só representa o nome daquela classe que você quer utilizar,
certo? Enfim, o importante é que toda aplicação que for trabalhar com sockets, você vai precisar importar esses dois pacotes aqui, senão não vai funcionar, vai dar erro, certo? Então temos aqui a classe, exemplo métodos, e dentro dessa classe temos o nosso método principal, que é esse aqui. E dentro do nosso método principal, temos aqui dois vetores do tipo byte, chamado addr e addr2, certo? Nesse primeiro vetor aqui, observem que o conteúdo dele será justamente a aplicação da classe inetAddress com o uso dos métodos getByName e getAddress. O que é que vai acontecer aqui? Vamos explicar. Vai acontecer da seguinte forma: eu vou estar obtendo o seguinte endereço, o seguinte nome, desculpe, que é localhost, certo? Esse localhost vai ser obtido pelo esse método aqui, que vai transformar, né, em 127.0.0.1, certo? Então ele transformou nesses números, e esses números obviamente serão armazenados nesse vetor aqui chamado addr, beleza? O segundo vetor aqui do tipo byte, eu estou declarando aqui o conteúdo dele, conteúdo 127, conteúdo 0, conteúdo 0 e conteúdo 1, certo? Então vamos aqui partir para como é que vai funcionar isso. Eu estou implementando aqui os comandos de imprimir na tela texto, né? System out println. Então nesse primeiro system out, eu vou estar fazendo uso do método getAddress. E o que é que eu estou fazendo aqui? Justamente eu estou jogando para ele imprimir na tela as posições do vetor addr. Então, localhost, a gente sabe que é aquele endereço 127.0.0.1. Então, são quantas regiões, são quantas posições do meu vetor. Então, bota a primeira posição, que é o 0, a segunda posição, que é o 1, a terceira posição, que é o 2, a terceira posição e a quarta posição, melhor dizendo, que é o 3. Então, nessa primeira posição vai sair o 127, nessa segunda posição o 0, nessa terceira posição o outro 0 e nessa última posição vai sair o número 1, certo? Nesse outro system out println, eu vou implementar, vou mostrar como é que vai funcionar o método getHostAddress. Então, justamente, eu estou jogando aqui essa linha de código aqui que eu estou dando ênfase. O que é que ele vai fazer? Justamente aquilo que a gente viu lá naquele primeiro vetor. Ele vai pegar o nome localhost e vai transformar ele no endereço IP. Então, feito isso, pegar o nome localhost e transformar no endereço IP, eu vou imprimir isso na tela, que é justamente 127.0.0.1. E o último system out, eu vou estar mostrando como é que vai funcionar o meu método getHostName. Também bem parecido com o exemplo anterior, só que o que é que vai mudar? Justamente o parâmetro que eu vou estar utilizando. No outro eu usei localhost, peguei uma string, estou transformando essa string no formato lá de endereço IP, né? Agora essa aqui eu vou pegar justamente o conteúdo daquele vetor, certo? Eu vou pegar o conteúdo daquele vetor e vou fazer o seguinte. Bem, então no meu getByAddress eu tenho o vetor com os seguintes valores que a gente viu anteriormente, 127, 0, 0 e 1. Eu vou pegar esse valor, né, esses valores, e vou retornar ele lá na tela. Então eu vou pegar esse texto que vai pegar isso aqui e vai transformar no texto. Então ele pega isso aqui, esse endereço, transforma no nome, no host lá, no texto, e mostra na tela, certo? Vamos ver como é que isso funciona
na prática, né? Então vamos aqui no nosso terminal de comandos, no prompt comandos, no meu caso. No meu caso, também vai ser muito igual no caso do Linux, eu vou utilizar o comando cd. cd é um comando que eu utilizo para entrar num determinado diretório. No meu caso, do Windows, eu vou utilizar cd desktop. No caso do usuário de Linux, vocês utilizam cd área barra espaço de barra espaço trabalho. Essa barra aqui no final é diferente, é dessa forma aqui, certo? Então, nos usuários de Linux, geralmente, para acessar o desktop, tem que usar esse nome, a área de trabalho, dessa forma aí, certo? Detalhe legal também, como é que eu faço para limpar a tela do terminal? No Windows eu utilizo apenas o comando cls, ele já apaga a tela do terminal. No Linux eu utilizo o comando clear, certo? O comando clear do Linux apaga a tela do terminal. Então tem algumas diferenças de comandos aí. Então pronto, eu consegui entrar aqui no Windows, e vocês, quem estiver usando o Linux, também conseguiu entrar na área de trabalho, o desktop. E a gente tem que procurar a pasta, que no meu caso eu salvei uma pasta na área de trabalho com o nome de sockets, que contém esse arquivo exemplo métodos.java. Então vocês vão na área de trabalho, através do terminal, né, vão também utilizar o cd e o nome da pasta onde está o arquivo .java, certo? Então eu vou dar cd, no meu caso o nome do arquivo é sockets, desculpa, o nome da pasta é sockets, então cd sockets, pronto. E se eu quiser porventura listar o conteúdo que tem dentro dessa pasta? Para os usuários de Windows, eu vou utilizar o comando dir, dir. Ele faz a listagem do conteúdo que está naquela pasta. Mas se eu sou usuário de Linux ou usuário do macOS, eu vou utilizar o comando ls. O comando ls ele faz a listagem dos arquivos que estão presentes naquele diretório, certo? Feito a listagem, você só vai verificar se realmente aquele arquivo está lá. Verificando que aquele arquivo está lá, você vai fazer o seguinte: agora a gente vai trabalhar com aqueles comandos javac e java. Javac é o compilador Java, certo? Javac vai compilar o teu arquivo .java e vai transformar lá em um outro arquivo .class, né? Então a gente vai primeiro aqui javac e o nome do arquivo, que é exemplo métodos.java. Feito isso, você pressiona o Enter. Se tiver tudo ok, eu sei que está ok, não vai dar nenhum sinal de erro. Vai simplesmente pedir para você dar mais entrada com algum comando, que nesse caso vai ser o comando java, que é o comando responsável por executar a minha aplicação que foi criada. Então java exemplo métodos. Nesse caso eu não coloco nenhuma extensão, só boto aí exemplo métodos e pressiono o Enter. Pronto. Então na própria tela do terminal ele vai retornar todas aquelas linhas que tinha system out println, que imprimia alguma coisa, que no caso vai imprimir como é que funciona o método getAddress, como funciona o método getHostAddress e como funciona o método getHostName. Então, de um modo bem comum, eles retornam a mesma coisa, endereço IP 127.0.0.1, beleza? Então esse é um exemplo só para a gente começar a se habituar a utilizar o comando, né? Javac e Java no nosso terminal ou prompt de comandos. E vamos agora partir para o principal, que é o início da nossa atividade 1, certo? Na nossa atividade 1, eu peço que vocês lá no ambiente virtual, especificamente na biblioteca virtual, localizem a pasta que tem o seguinte nome: Client TCP e Server TCP. Porque
Nessa pasta terá os arquivos .java necessários para que vocês possam responder algumas das questões a seguir, que a gente vai dar uns comentários aqui, certo? Então vão lá, procurem, façam um download dos arquivos dessa pasta e abram os arquivos referentes ao que tiver no interior desta pasta, para que a gente possa trabalhar com eles. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos seguir aqui em frente com a nossa atividade 1, certo? E na nossa primeira questão dessa atividade, ele pede que vocês compilem e executem os arquivos client.tcp.java e server.tcp.java. Então, como é que vocês vão fazer isso? Utilizem JavaC para compilar e o Java para executar, certo? Uma coisa importante que eu quero que vocês façam primeiro é que, dado um cliente, dado um servidor, você primeiro vá partir para o servidor, porque você primeiro tem que disponibilizar o serviço, tem que botar o serviço no ar. Porque se você for compilar e executar o cliente, vai gerar um erro quando você for executar esse cliente, porque ele vai querer se comunicar com o servidor, vai enviar uma mensagem para um servidor que nem sequer existe. Então primeiro faça a compilação e execução do servidor, para quando você for partir para o cliente não gerar nenhum tipo de erro, certo? Então vamos fazer o seguinte: para você poder compilar os arquivos do cliente e do servidor, você vai precisar de 2 terminais de comandos, certo? Então você vai abrir 2 terminais de comandos para poder trabalhar com isso. Entre no diretório que tem o arquivo, certo? É importante, se você quiser manipular o arquivo, entrar no diretório dele, senão você não vai conseguir compilar e nem executar, porque você não vai conseguir localizar o arquivo que você está querendo, certo? Então você escolhe um determinado terminal de comando ou prompt de comando para compilar e executar o servidor. Então JavaC, eu não sei qual é o nome do arquivo. No seu caso, se for Windows, você digita dir, ou se for Linux, digita ls. No meu caso é Windows, eu vou digitar dir, para eu poder ver agora quais são os arquivos que estão nessa pasta. Então tem lá client.tcp e server.tcp.java, certo? Então eu vou executar lá, eu vou compilar o meu servidor. Vocês aí compilem o servidor server.tcp.java e depois executem esse servidor server.tcp. Pronto. A primeira mensagem que acontece após a execução do servidor é que ele está escutando na porta 1024, ou seja, ele está disponível, o serviço está no ar e o servidor apenas está esperando algum cliente chegar para tentar solicitar uma conexão. E em qual porta o servidor está escutando? Pela mensagem que a gente está vendo, ele está escutando na porta 1024. Então aqui no meu outro terminal de comandos, eu vou compilo e executo o meu cliente. Então vou JavaC client tcp.java e agora eu vou executar o meu cliente Java client tcp. Pronto. Observem duas coisas. Na janela lá do servidor, ele notifica que um cliente com determinado endereço IP se conectou, certo? E essa mensagem aqui que apareceu nessa janela é justamente o retorno que o servidor forneceu ao cliente que se conectou. No caso, o cliente está solicitando a data e a hora, certo? E o servidor retornou isso. Só que bem mais completo, além da data, o dia da semana, o fuso horário, o ano, certo? Então o serviço é esse: o cliente solicita um horário e a data e o servidor faz esse devido retorno, certo? Então nessa primeira questão vocês vão fazer essa compilação e execução, vocês descrevem o que aconteceu e coloquem como resposta da questão 1 dessa atividade. Na questão 2, a gente tem o seguinte:
Ele está focando agora no código do cliente, certo? E ele está perguntando qual trecho invoca o socket do cliente. Então como é que você vai saber isso? Você vai lá no código do cliente, você vai lá procurar onde é que está o trecho de código responsável pela invocação do socket do cliente e vai analisar. Qual é a pergunta? Ele quer saber qual trecho invoca o socket do cliente. Então você, olhando aqui o código, viu que é esse daqui, justamente esse trecho de código que eu estou sublinhando, que eu estou realçando, melhor dizendo, certo? Então, localizado esse trecho de código, ele pergunta o seguinte: que parâmetros são necessários? Quais são os parâmetros necessários aqui nesse trecho de código responsável pelo socket do cliente? O primeiro parâmetro, o IP, que no caso aqui é o localhost, e a porta. O que é que se refere a esse IP e porta? É o IP e a porta onde o servidor está localizado, certo? Você sabe que o servidor está no localhost e sabe mais ainda que o servidor está escutando na porta 1024. Então você consegue chegar até o servidor com essas informações aqui, certo? Então, para a questão 2, você conseguiu localizar a resposta. Então você faz as devidas atribuições à resposta, justificando da forma mais adequada possível a situação para poder responder da melhor forma a questão 2, tá certo? Então vamos aqui em frente à questão 3. A questão 3, ele está lhe questionando o nome do canal, é o fluxo, né? O fluxo de dados, o canal de dados, que é responsável por ler objetos, que no caso esses dois códigos de cliente e servidor estão trocando objetos entre si. Então vai existir um canal que vai estar fazendo essa troca de objetos. Então ele está perguntando qual o canal que lê objetos no código do cliente. Então você vai lá no código do cliente, vai localizar a estrutura responsável por escrever responsável por ler objetos. Qual é o canal responsável por ler objetos lá no código do cliente? Então vamos lá de novo. Lá no código do cliente, você vai olhar o código e pum, tá aqui. Você identificou qual é o canal responsável por ler objetos lá no código do cliente. Então esse código é o que está sendo responsável. E o objeto criado dessa classe ObjectInputString, que é um responsável por ler objetos, o nome do objeto criado por essa classe é Inter. Então esse é o objeto responsável, esse é o canal, né? O nome do canal responsável por ler objetos. Então, para responder a terceira questão, você vai copiar todo esse trecho de código aqui, certo? Próxima questão, questão de número 4. Que trecho de código encerra o canal que lê objetos no código de cliente? Então, você viu anteriormente que esse trecho aqui ele é responsável, né, por fazer a leitura dos objetos, é o canal que vai ler os objetos. Tudo que o servidor enviar para o seu canal de saída, o cliente vai ler através do seu canal de entrada, certo? Então eu criei meu canal que lê objetos, mas eu também tenho que encerrar esse canal, porque ele não vai ficar infinitamente lendo alguma coisa. Uma hora eu vou ter que uma hora eu não vou precisar mais dos serviços do servidor e vou precisar encerrar. Então você vai aqui no código e vai verificar onde é que está sendo encerrado o meu canal que lê objetos. Então você observa que é justamente nesse trecho aqui, onde Enter é o nome do canal que lê objeto e ao lado está sendo utilizado a primitiva responsável por encerrar. Então esse trecho de código aqui é responsável por encerrar o canal que lê objetos, o canal que o cliente possui em seu código responsável por ler objetos, certo? Então vamos em frente. Quinta questão. Diante do código servertcp.java, em que porta o socket do servidor está escutando? Então a gente já sabe até a resposta pelo fato da compilação, mas digamos que não conseguimos ainda entender por que é essa porta.
melhor dizendo, porque saber qual é a porta. Então vamos lá no código no meu servidor e vou dar uma analisada nesse código. Eu vou analisar qual parte do código, justamente a parte onde eu estou criando o socket do meu servidor. Então eu achei aqui a parte que cria o socket do meu servidor, é essa daqui. E conforme a pergunta feita na questão, qual é a porta que o servidor está escutando? Qual é a porta que o socket do servidor está? Conforme o trecho de código, é a porta 1024. Então o servidor foi definido nessa porta, certo? Então isso responde à questão 5, em que importa o socket do servidor está escutando. É a porta 1024. Questão 6. O que faz o método accept no código do servidor? Bom, vocês devem lembrar da primitiva accept, devem se lembrar do que ela faz e o que é que acontece. Então, com base no que foi explicado na aula referente a sockets, vocês tentem responder essa questão, certo? Tente lembrar o comportamento que o servidor irá ter dado a ocorrência dessa primitiva. Tente lembrar aquela parte lá do string socket, qual é o comportamento que o string socket terá na parte do uso da primitiva accept. Então vocês tentem relembrar isso e respondam essa questão com base nessa parte do accept lá no material de aula, certo? Então vamos seguindo em frente aqui. A 7ª questão, ela quer saber o que acontece se colocarmos o trecho de código, que é justamente o trecho de código, esse aqui, fora lá do laço while. Onde é que esse trecho de código está? Está lá no trecho de código do meu servidor. O que acontece se eu tirar isso daqui do meu laço while? Bom, a melhor forma de você saber isso é você testando. Você tira esse trecho de código, salva o código e faz todo de novo aquele processo de compilar e executar. Lembrando, né, que ele fica direto aqui executando, então você dá um Ctrl D ou um Ctrl C para sair desse modo de execução. Então vou executar novamente, melhor dizendo, vou compilar novamente o meu servidor e depois eu vou executá-lo. Até então está tudo normal. Vamos agora reexecutar o meu cliente. Até então deu tudo correto. O servidor novamente mostrou a mensagem que um cliente se conectou e o cliente recebeu a mensagem da data e horário, certo? Só que aconteceu uma coisa diferente aqui na parte do meu servidor. Existe uma mensagem de erro, mensagem dizendo que o socket está fechado. Bem, então tudo isso que aconteceu, que a gente já conseguiu acompanhar nesse processo de recompilar o servidor, reexecutá-lo e depois reexecutar o usuário, todas essas informações que a gente conseguiu observar, desde o momento que o servidor notifica que um cliente se notificou, que um cliente se conectou, desde o momento que o próprio servidor consegue retornar a mensagem informando data e horário, e desde o momento que o próprio servidor também mostra essa mensagem de erro aqui, informando que o socket está fechado. Então, para a primeira parte lá da minha questão 7, que ele informa o que aconteceria se retirássemos esse trecho de código aqui. Então, tudo isso que aconteceu, você vai lá na questão e descreve. Se você quiser deixar a questão mais completa,
você também pode justificar o porquê de ter aparecido aquela mensagem de erro, certo? Então, para a próxima parte da questão 7, vocês também tentem fazer. Tudo é questão de ficar testando o código. Você tem que testar as mudanças que a questão pede em relação ao código. E vocês vão observar tudo que acontece e vão estar descrevendo na questão. Então, questão 7, vocês tentem testar as mudanças que a questão informa no próprio código. Salve um código. Quando vocês mudarem esse código, vocês têm que salvar o código, o arquivo fonte, né, do código. Vocês têm que salvar, recompilar e reexecutar. E todas as mudanças que vocês perceberem, vocês vão descrevendo na questão, certo? Então, nessa questão 8, é uma questão mais de pesquisa. Ela pede para que vocês pesquisem para que serve o bloco try-catch, certo? Nessa atividade, mais lá para baixo, temos uma espécie de um glossário, melhor dizendo, de alguns links em caso de dúvida. Vocês podem acessar esse primeiro link aqui do bloco try-catch para poder tentar responder essa questão 8, que no caso é uma pesquisa. Vocês tentem fazer, tentem ler o material disponível nesse link aqui que eu disponibilizei e vocês tentem escrever de forma mais sucinta possível para que serve esse bloco try-catch, certo? Por fim, a questão 9, certo? A questão 9 temos o seguinte: no código do cliente, crie um canal que envia dados. Ele já está especificando aqui qual é o canal que envia dados, é o Data Output Stream, fazendo as devidas implementações, certo? E no código do servidor, crie um canal que recebe dados, cujo nome aqui a gente está vendo é Data Input Stream, certo? E faça as devidas implementações. Então é como se a gente estivesse implementando no lado do cliente a parte que vai estar enviando informações e na parte lá do servidor a questão do recebimento de informações. É a troca de mensagem, a troca de informações, a troca de dados que a gente conseguiu observar lá naquela figura do início dessa atividade, certo? Então ele dá algumas sugestões. Você tem que utilizar algumas funções, como write int para escrever inteiro, write UTF, você pode escrever palavras. Então tem funções para escrever inteiros ou palavras, mas também tem funções para fazer a leitura desses inteiros ou a leitura dessas palavras, no caso caracteres, né? Certo? Então no lado que vai estar enviando informações, obviamente, quais são as funções que serão implementadas? Eu quero escrever, fazer uma implementação que vai escrever só numeral, então você vai utilizar write int. Eu quero utilizar para escrever somente caracteres, aí você vai utiliza write UTF. E se eu quiser usar os dois, você também pode usar os dois. Lembrando que o lado que for receber essas informações, vocês têm que implementar as funções read int ou read UTF, ou os dois, caso você esteja trabalhando com envio tanto de números do tipo inteiro ou como de caracteres, certo? Bom, então vamos agora trabalhar com essas funções a serem implementadas no nosso código do cliente e no nosso código do servidor. Então vamos aqui localizar o código do cliente e vamos implementar a função data, melhor dizendo, a classe, né, Data Output Stream, certo? Ela é semelhante aqui no código do cliente a essa classe Object Input Stream. A diferença aqui é que essa classe ela está sendo referente a uma entrada de dados e o que a gente vai criar agora é referente a um canal de saída de dados. Então vamos aqui digitar no nosso código Data Output Stream. Essa é a classe. Você precisa criar agora o objeto dessa classe. Vamos pensar aqui no nome bem fácil, out, saída em inglês, né?
igual new data output string abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que é que vai ter dentro aqui desse abre e fecha parênteses? Vai ser a mesma coisa que a gente vê aqui na linha acima, essa mesma estrutura aqui. É bem parecido. A única diferença é que essa linha de código acima é para receber dados, no caso, receber um objeto, e a linha que a gente está criando agora é para servir de canal de saída de informações, certo? Bom, então aqui a gente acabou de criar o nosso canal de saída, nosso fluxo de saída, nosso fluxo de dados de saída. Só que a gente precisa também implementar aquelas funções. Se a gente está trabalhando com o canal de saída, então a gente vai ter que trabalhar com as funções que escrevem writeInt ou writeUTF. Vamos aqui trabalhar com as duas, certo? Então eu vou botar aqui mais abaixo, vou botar bem aqui abaixo. Aí você escreve. Começa primeiro colocando o nome do canal de saída, que é out, ponto. A função que a gente vai trabalhar, eu quero escrever inteiro, então eu vou escrever write int, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que é que vai ter dentro desse abre e fecha parênteses? Você coloca o numeral, por exemplo, vou botar o numeral 10, certo? Então o nosso canal de saída ele vai enviar, no caso a gente também tem que implementar o lado do servidor, então ele vai enviar essa informação 10. Então o servidor tem que estar implementado nele o canal que vai receber as informações que vem do cliente. Então a gente tem que criar lá o data input stream. Então é o próximo passo que a gente vai fazer após todas as alterações necessárias aqui no código do cliente, certo? Então eu também quero criar a função que vai escrever caracteres. Então eu vou lá no código do meu cliente e escrevo lá. Começo colocando o nome do canal de saída, out. Qual é a função que escreve caracteres? Write UTF, abre e fecha parênteses. Dentro desse abre e fecha parênteses você vai colocar aspas duplas. Colocando aspas dupla, você vai colocar entre essas aspas a informação que você deseja enviar. Por exemplo, eu quero enviar a palavra sockets, certo? Tranquilo? Então nessas duas linhas que a gente acabou de criar aqui no nosso código do cliente, a gente vai poder enviar números do tipo inteiro, e nessa outra linha aqui a gente vai ser capaz de enviar caracteres. Certo? Tá faltando alguma coisa? Com certeza está. Observem aqui nessa linha de código. Ele está fechando aquele canal de entrada que foi criado. No caso aqui o object.stream. Se ele criou esse canal de entrada e fechou esse canal de entrada, vai acontecer a mesma coisa com o nosso canal de saída. A gente cria o nosso canal de saída, faz o uso das funções necessárias e também encerra esse canal de saída, certo? Então abaixo dessas funções que a gente acabou de criar para escrever, a gente também vai colocar a função referente a encerrar esse canal de saída. Então a gente começa out, ponto, close, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, certo? Bem simples. Então é importante, salvem esse código e vamos agora partir lá para o nosso código do cliente, desculpa, código do servidor, certo? Eu vou só desfazer essa alteração aqui, vou botar de volta essa parte do código para dentro do laço.
E o que é para fazer aqui no código do servidor? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Lá no código do servidor eu tenho que criar um canal que vai ser responsável por receber os dados. Tudo que o cliente está escrevendo através daquela classe Data Output Stream, através daquele objeto out, tudo que aquele objeto vai estar apto a escrever, o servidor vai ter que receber. Então eu tenho que implementar a classe Data Input Stream lá no meu servidor, criar um objeto dessa classe que vai ser responsável por estar recebendo, fazendo a leitura de tudo que o cliente está enviando para eu, servidor, certo? Então vamos lá para o nosso código do servidor. No nosso código do servidor, a gente vai implementar aqui o nosso Data Input Stream, certo? Onde é que a gente vai colocar isso? Dentro desse while true. Tudo que está dentro do while true vai ficar executando infinitamente, que é a ideia do servidor, está sempre executando, está sempre lá na rede, escutando se vai existir algum usuário que desconectar, ou está lá na rede esperando receber alguma coisa do usuário, certo? Então a gente coloca o que é importante para o servidor fazer dentro desse while true. Então dentro desse while true a gente vai criar a nossa classe Data Input Stream. Qual vai ser o nome do objeto que a gente quer criar para essa classe? Você pode criar o nome que você quiser. Eu convencionei com um nome bem simples. In Data Input Stream, cujo nome do objeto dessa classe é in, igual New Data Input Stream, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que é que vai ter dentro desse abre e fecha parênteses? Vai ter aquela mesma informação que a gente viu, que a gente pode também ver aqui no Object Output Stream, que está implementado aqui no código do meu servidor. Então, assim como a gente viu lá no cliente, a gente copia o mesmo parâmetro dentro desse abre e fecha parênteses. A única coisa que vai mudar vai ser qual é a classe que está sendo utilizada. No caso, tanto no cliente e tanto no servidor, eles começaram utilizando essa classe que vai ser responsável por fazer envio de objetos, certo? Leitura, um faz a leitura, outro envia objetos. Então, enfim, a gente copia esse mesmo parâmetro para a nossa classe Data Input Stream, certo? Beleza. Então vamos agora implementar a parte que vai ser responsável por receber o conteúdo inteiro e o conteúdo de caracteres, certo? Então vamos aqui mais para baixo para ficar mais organizado no nosso código. Vou botar aqui abaixo dessas funções aqui que foram utilizadas pelo canal lá Exit, que é o canal que vai ser responsável por escrever objetos. Bem, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu preciso criar alguma variável do tipo inteiro, cujo nome eu vou chamar de num. Para que vai servir essa variável? Tudo que eu receber lá pelo canal de entrada do meu servidor, eu vou ter que armazenar nessa minha variável que eu acabei de criar aqui. E mais para frente eu vou utilizar um comando de imprimir na tela, um systemout.println, para imprimir justamente o conteúdo que foi armazenado nessa variável num, que eu botei aqui no código, certo? Então eu crio essa variável num e eu vou atribuir ao conteúdo dessa variável a função in, que é o nome do meu canal de entrada de dados, certo? E vou implementar a função read. Eu vou estar lendo inteiro, então vai ser read int, certo? Então vai ser in.read int, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O cliente também está enviando caracteres, e também eu vou ter que criar alguma variável que é responsável por armazenar esses caracteres que serão recebidos pelo meu canal de entrada que eu criei aqui no meu servidor. Então eu vou criar uma string chamada txt, e esse txt vai receber o seguinte conteúdo: in.read utf, abre e fecha parênteses. Pronto. Esses dois trechos de código que eu acabei de implementar, eles serão responsáveis
por justamente armazenar tanto em num o conteúdo do tipo inteiro, que foi enviado pelo meu cliente, e o meu conteúdo do tipo de caracteres, que foi também enviado pelo meu cliente. Um vai ser armazenado na variável do tipo inteiro chamado num, e o outro vai ser armazenado lá na minha string chamado txt, certo? Então eu vou utilizar aqui o comando que vai imprimir na tela o conteúdo que essas variáveis terão, certo? Então eu vou lá no meu código, boto lá system.out.println, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, eu coloco aspas dupla, e dentro dessa aspas dupla eu coloco algum texto, sei lá, número recebido do cliente. E aqui no final, fora dessas aspas duplas, eu coloco aqui essa concatenação, sinal de mais. E após esse sinal de mais, eu coloco o nome da variável do tipo inteiro, que está armazenando tudo que ele está recebendo de numeral que o cliente está enviando. Tudo que o cliente envia de numeral é armazenado nessa variável. Então eu vou colocar num. Pronto. Também vou criar uma outra linha de código responsável por receber os caracteres. Então, melhor dizendo, responsável por imprimir os caracteres que foram recebidos pela essa string txt que está aqui no código. Então, system.out.println, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, uma aspas dupla, coloca um texto qualquer, string recebida do cliente, coloco outra concatenação e a minha string txt, certo? Então tá aí. Essas duas linhas de código, como vocês podem observar, elas serão responsáveis por imprimir o conteúdo que essa variável aqui vai receber lá do canal de entrada do meu servidor, e essa string txt também vai receber as informações também que vem do canal do servidor, certo? Recebem, armazena nesses casos aqui, e no final, através dessas funções, a gente vai ver na tela lá do nosso prompt de comandos o conteúdo que o cliente está enviando para o servidor. Beleza? Tá faltando alguma coisa? Com certeza está faltando. Se eu tenho aqui a função que vai encerrar o fluxo, ou na verdade o canal que vai servir de saída de objeto do meu servidor, se ele cria um objeto da classe que é responsável por fazer o envio de objetos e depois encerra esse canal responsável por fazer envio de objetos, a mesma coisa vai acontecer no meu canal que é responsável por ler informações, certo? Eu vou criar o canal, faço o uso das funções necessárias, depois eu tenho que encerrar esse canal, certo? Então aqui eu vou colocar o nome do canal que eu criei para a entrada de dados, que foi in.close, que é a primitiva responsável por encerrar. Pronto. E o mais importante, nunca esqueça, vocês devem salvar o seu arquivo. Aí vai partir para o lado que vocês vão, primeiramente, recompilar o servidor, reexecutar este servidor. Ele vai estar lá esperando para algum cliente tentar se comunicar com ele. Aí você vai no outro terminal, vai recompilar o teu cliente e vai reexecutar esse cliente. Diante disso, vocês vão observar o que vai acontecer. Tentem fazer, pode ser opcional também tentar escrever nessa última questão, escrever o que exatamente vai estar acontecendo. Vocês podem colocar isso como informações a mais, informações adicionais, certo? Então essa nona questão é isso, certo? Espero que tenha sido bem proveitoso o entendimento dessa questão. E se vocês quiserem também testar outros códigos, que também terão lá na biblioteca virtual, terá as seguintes pastas: envia e recebe, e o remetente TCP e receptor TCP. Vocês podem lá testar, compilar, executar, ver o que está acontecendo, tentar analisar o código, se familiarizar com todas
as coisas possíveis dentro desses exemplos a mais que está disponível, certo? E ainda nessa atividade, se vocês tiverem alguma dúvida, que tiveram vários trechos de códigos que vocês puderam observar que é diferente do que vocês puderam ter visto na cadeira de linguagem de programação, de lógica de programação. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem alguns links ou até um glossário onde tem informações sobre alguns trechos de código. O que é a classe Object Input Stream? É a classe responsável por fazer leitura de objetos serializados. O que é o método flush? Tem lá uns trechos de código que utiliza o flush, que é uma função lá, um método que vai servir para você enviar todo o conteúdo naquele exato momento. E tem outras coisas aqui. Se vocês acharem códigos a mais, trechos de código a mais que não tiverem aqui no glossário, vocês também podem pesquisar, tentar buscar, saber o que é que significa aquilo, certo? Então é isso, pessoal. Então vocês têm esses links aqui para caso de dúvida. Lembrando que esse primeiro link aqui vai servir para fazer aquela atividade de pesquisa de uma das questões que pede para vocês pesquisarem para que serve o bloco try-catch. Utilize esse link para vocês conseguirem obter a informação necessária para responder a questão, certo? Então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula referente à atividade prática do primeiro encontro presencial, cujo objetivo era treinar uma programação em Java aplicando o conceito de sockets, certo? Espero que todos tenham tirado as dúvidas ou aproveitado bastante o decorrer desta aula, e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais, pessoal.